o orgulho realmente não leva a nada. Porque se o Criador do Universo, o doador da vida, nasceu de uma maneira humilde, viveu entre os pecadores, e aí você vai ver depois na narrativa do ministério do Cristo, como ele foi perseguido pelos religiosos, porque ele demonstrou na prática o que é ser um cristão, um seguidor do Cristo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, deixe-me passar para você as redes sociais. Temos o nosso Instagram, que é Liberchat_. Temos o YouTube, que é só você digitar Liberchat Podcast. E estamos também no Spotify. Então vou dar um tempinho aí para você se inscrever nas redes sociais, tá bom? Ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E se você já está inscrito nas redes, então já vai compartilhando esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Esse nosso bate-papo hoje será um bate-papo mais do que especial. Será mais um episódio daqueles da série Eu e Você. E hoje, especialmente, estamos findando nosso ciclo de gravações do ano 2024. Então será um bate-papo sobre agradecimentos. E é isso mesmo. Eu já quero começar agradecendo você por fazer parte desse projeto, tá bom? É muito bom a sua presença, os comentários, os feedbacks que você deixa aqui em cada episódio que você assiste, os compartilhamentos que você faz, é muito importante. Então, sou grato a você por participar conosco quase que semanalmente aqui nos nossos bate-papos. Quero agradecer também a todos os nossos apoiadores, que eu chamo também de patrocinadores, que estiveram conosco durante todo esse ano de 2024. Temos a Mange Culinária, temos a CS Consultoria, que é da mesma chefe, né? É isso mesmo, da chefe Cíntia Sanches. Vai aqui o nosso muito obrigado, a equipe do Liberchat agradece muito você pelo apoio, pelo carinho. Em determinados momentos nós estivemos fazendo eventos juntos, né? E pude compartilhar ali da boa alimentação que você preparou com muito carinho para todos os convidados. Se você ainda deseja aí contratar um buffet especial, contrate aí a Cíntia Sanches, a Mange Culinária, porque com certeza os seus convidados não vão reclamar da alimentação, porque será uma alimentação daquelas, ó. Pode ter certeza, tá bom? Quero agradecer também ao Vitor Designer. Esteve conosco aí durante todo o ano, editando os vídeos, fazendo os cortes dos nossos vídeos. E você já sabe, né? Se você deseja aí uma edição especial para os seus vídeos, contrate aí o Vitor Designer. Quero agradecer também a doutora Amanda Fernandes, que algumas pessoas têm procurado para fazer alguns procedimentos estéticos. E quando você vai no Instagram dela, você vai ver lá o antes e o depois. E ela tem realçado o sorriso de muitas pessoas, melhorando ali as suas rugas, né? Colocando alguns botox, alguns procedimentos ali. E esteve conosco durante todo o ano, apoiando o Liberchat. Então, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, os nossos colaboradores e patrocinadores. Tá bom? Muito obrigado. Espero que continue aí no próximo ano. E se você ainda não faz parte desse projeto, tem uma empresa aí e quer anunciar a sua marca aqui, já fica o convite para que você também venha fazer parte da nossa equipe, tá bom? E quero agradecer também você, é isso mesmo, que convidou o podcast Palestra, é isso mesmo, nesse ano, né, durante todo o ano. Em alguns momentos estivemos presentes em alguns locais, aí viajamos também, estivemos em Minas Gerais e outros locais aí, dando palestras. Foi muito bom conhecer pessoas novas, né, divulgando também o nosso trabalho e aprimorando o conhecimento das pessoas e deixando as pessoas um pouquinho mais felizes, trazendo uma conscientização melhor para o seu ambiente de trabalho. Então já tem agenda aberta também para o próximo ano. Se você quiser contratar o podcast Palestra, já vai entrando em contato com a equipe para que nós possamos nos organizar e prepararmos uma palestra especialmente para o seu nicho de trabalho. Então não esqueça, né, que um bom treinamento para o profissional, com certeza o seu nicho de negócio vai dar o up, né, e você vai crescer muito como equipe e a produtividade da sua empresa será bem melhor. Então muito obrigado por você que confiou no nosso trabalho e contratou aí também o podcast Palestra, tá bom? Enfim, obrigado a todos, né? Existe o momento de agradecer, há tempo para tudo.
E hoje é o tempo que eu estou com o coração grato. Eu tenho certeza que você também tem algo para agradecer. Estamos chegando no final do ano e eu tenho certeza que todos fazem uma retrospectiva do ano que se foi, muitos dias, muito corrido, muitas atividades. Mas se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse podcast, tenho certeza que Deus cuidou de você. E ainda que você não tenha conseguido todos os seus objetivos, o fato de você estar vivo significa que você deverá continuar lutando para alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Estamos nos aproximando aí do Natal, família reunida, alguns estão viajando já com os seus familiares em outros estados, outros fora do país e outros ainda estão em viagem neste momento, ouvindo o podcast, que você ao chegar à casa dos seus familiares, à casa dos seus amigos, que você possa levar paz para eles, alegria, felicidades, agradecimentos e que você possa terminar o ano nessas festividades, final de ano, Réveillon, Natal, grato por tudo que Deus fez a você, tá bom? E por estarmos bem próximo do Natal, eu quero conversar com você aqui nessa série Eu e Você, acerca da vida do Cristo, porque afinal de contas estamos num país que é considerado um país cristão, embora o Estado seja laico, né? E antes que eu entre neste assunto, eu já estava quase esquecendo, mas não, foi de propósito, tá bom? Eu quero agradecer também, é isso mesmo, a todos vocês que fizeram parte desse projeto. Eu estou me referindo agora aos convidados que vieram aqui, gastaram o seu tempo, colocaram um tempinho na sua agenda, vieram aqui e compartilharam conosco um bate-papo daqueles agradabilíssimo. Então, sem vocês também os episódios não teriam acontecido. Então, sou grato a cada pessoa que veio aqui. Já temos convidados que virão para o próximo ano, para a nossa nova série de gravações. E se preparem aí, porque vem novidades aqui no podcast Liberchat. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui das gravações do podcast Liberchat. O coração está radiante de alegria e grato, e com certeza alguns de vocês voltarão aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Bom, continuando a série aqui sobre Eu e Você, como eu disse, agora eu quero falar um pouquinho mais ao seu coração, refletindo um pouco sobre a vida do Cristo, porque afinal de contas estamos próximo do Natal e vamos refletir um pouquinho sobre o nascimento do Cristo. Eu sei que estamos num país laico, o país Brasil, respeito imenso àqueles que não acreditam em Deus, não acreditam no Cristo. Eu sei que existem alguns que acreditam no Cristo histórico, né? E não no Cristo da fé. Desde o século XVIII, aí, depois do Iluminismo, houve uma busca sobre o Cristo histórico. Mas alguns acreditam nos dois, como eu, né? No Cristo que realmente viveu, e a história confirma isso, mas também no Cristo da fé. Um Cristo que, segundo a narrativa dos evangelhos, é o Deus encarnado. Quando você vai para o livro do Gênesis, onde fala sobre a narrativa da criação, vai dizer assim, as páginas inicial, né? Os primeiros versos da Bíblia. Eu falo do livro do Gênesis, né? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia apresenta um Deus criador. É claro que eu não vou fazer uma exegese da Bíblia, mas a palavra princípio aqui do hebraico, João no seu evangelho vai explicar essa passagem para nós. Depois você lê com calma aí o evangelho de João, ele vai dizer assim, falando sobre a palavra princípio, porque quando você lê no português a palavra princípio, você pensa apenas na questão temporal, que em determinado momento Deus criou o céu e a terra. Mas no hebraico, a palavra princípio tem uma tradução diferente e não tem a ver tanto com o tempo. Embora pode ser traduzida assim, você pode pensar assim, quando você lê na língua portuguesa, que em determinado momento criou Deus os céus e a terra. E é fato isso. Mas a palavra princípio significa cabeça, principal, o maior de todos. Por isso que eu estava me referindo há pouco, que João no seu evangelho vai explicar a palavra princípio. Ele vai dizer, no princípio, lá no início do evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deu para você entender que essa palavra princípio, na verdade, a tradução mais literal do Gênesis deveria ser assim, né? Em Jesus, ou com Jesus, né? O Deus
Pai, uma vez que Jesus também era Deus, ambos criaram, né, o universo. Então Jesus é o Criador. Por que eu estou me referindo a esses textos para falar sobre o Cristo? Porque eu quero deixar claro para você, segundo a narrativa da Bíblia, para aqueles que leem e acreditam nela, é que Jesus sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Então ele não é um ser criado. Mas é um tanto difícil entender, porque eu citei há pouco o Evangelho de João, onde fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No livro de Filipenses, Paulo vai dizer que Jesus, sendo Deus, ele assumiu a forma humana e se tornou também um ser humano. Não me peça para explicar como isso se deu, porque realmente há coisas que fogem da nossa explicação. Mas o fato é que Jesus sempre foi Deus, então ele é 100% Deus e se tornou 100% humano. E há um detalhe aqui. Quando ele resolveu criar a humanidade, segundo a narrativa da Bíblia, eu estou resumindo para você a história, tá bom? Depois você pergunta aí para o seu pastor, para o padre da sua paróquia, que eles vão explicar melhor para vocês, que eles terão mais tempo para explicar, tá bom? Quando ele resolveu criar o universo, criar a humanidade, uma vez que eu sou criacionista, eu nunca escondi isso de vocês, né? Eu acredito que Deus é o nosso Criador e eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus, embora eu respeite quem pense ao contrário. E o Liberchat tem esse leque de conversas interreligiosas, interfés, né? Bom, uma vez que eu sou o Criador, eu acredito que Deus criou a humanidade. Só que um dos atributos de Deus, por isso que ele é Deus, é que ele conhece todas as coisas, desde o princípio até o fim. E ao criar a humanidade, talvez por isso que ele seja considerado como Deus do amor, a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mesmo sabendo da possibilidade do homem se rebelar contra ele, porque quando ele cria a humanidade, ele não criou pessoas robotizadas que fossem programadas para acreditar que Deus era o criador deles e que o louvasse, o adorasse constantemente. Não, ele deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, olha só, Deus, sendo todo-poderoso, ao criar o ser humano, criar você e dar a você a possibilidade de escolha. Olha só, um Deus todo-poderoso, ele correu um grande risco. E qual é o risco que ele corre? Parece que ele colocou o seu poder, né, em fragilidade, porque ao dar o livre-arbítrio para o homem, ele correu o risco de ser rejeitado. Talvez por isso que você hoje fale assim, ó, eu não acredito em Deus. E tudo bem, ele criou você para você escolher acreditar nele como seu criador ou rejeitá-lo e dizer não acredito nele. Eu acho que não existe Deus. É o livre-arbítrio que ele colocou em você. Então, quando ele dá o livre-arbítrio para os seres pensantes criados, que foram os homens, ele sabia, uma vez que ele sabe todas as coisas, que o ser humano poderia rejeitá-lo. E partindo ainda da narrativa do livro do Gênesis, você verá que ele criou Adão e Eva, os colocou no paraíso e deu uma ordem para eles. Falou assim, olha, do fruto que está no meio do jardim, uma árvore que ele chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, desse fruto você não comerás, porque no dia que você comer do fruto, certamente você vai morrer. Ou seja, se você já conhece a história, está relembrando, você vai saber que quando Deus criou a humanidade, criou o planeta Terra, ornamentou o planeta, o mal já existia. E é isso mesmo, porque o mal aconteceu, segundo a narrativa da Bíblia, desde quando Deus criou os anjos e também deu a eles, os seres, o livre arbítrio também. Então os anjos também tinham a oportunidade de rejeitar ou continuar adorando a Deus. E a Bíblia vai dizer que no céu, um dos anjos ali, ou uma terça parte dos anjos, se rebelou contra Deus. E em determinado momento, a Bíblia deixa claro que eles tiveram que ser expulsos do céu. E eles já estavam aqui no planeta quando ele foi ornamentado. Só que Deus não poderia permitir que o mal rondasse todas as partes do jardim. Olha que interessante. E ele colocou limites. E o mal só poderia estar ali em volta daquela árvore que ele chama de conhecimento do bem e do mal. Portanto, Adão e Eva, quando foram criados,
Eles já sabiam que o mal existia. Mas espera lá, eles não haviam pecado ainda, eu sei disso. Eles não conheciam o mal por experiência, mas já sabiam que existia o mal. Aí Deus dá uma ordem para Adão e Eva, para eles não se separarem. E aqueles que conhecem a história sabem que em determinado momento Eva se afasta de Adão, se aproxima da árvore, e uma serpente, que jamais serpente fala, né? Mas de repente uma serpente, parece que numa hipnose, porque um dos anjos ali começou a falar através da serpente, e falou: olha, Deus disse que você não poderia comer do fruto proibido, mas olha, eu estou aqui na árvore, estou comendo e não estou morrendo. Ele disse que você morreria, mas é mentira, porque no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão. Olha só o que ele falou, usou uma falácia, né? E você se tornará conhecedora do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva já sabiam que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele induz Eva a pensar que ainda não conhecia o mal. E o que faz Eva cair, comer do fruto proibido, é que ela se tornaria, segundo as falas da serpente, entre aspas, né, que a serpente não fala, igual a Deus, né, conhecedora do bem e do mal. E ela esqueceu que já havia sido criada a imagem e a semelhança de Deus. Bom, resumindo a história, Adão e Eva comeram do fruto, não sei se era uma maçã, qual fruto que era, alguns falam que era uma maçã proibida. A Bíblia não fala que fruto foi. Mas se é verdade o que traz a narrativa, eles comeram do fruto. E segundo a narrativa bíblica, através dessa desobediência, eles mereciam a morte. Mas se você está atento aqui à nossa conversa, eu disse que Deus sabe todas as coisas, desde o princípio até o fim. E Deus, antes de criar a humanidade, sabia da possibilidade que haveria deles rejeitarem a Deus, caírem, o que a Bíblia chama de pecado, em desobediência à ordem divina. Então Deus, como é um Deus amoroso, ele traçou um plano. E esse plano, biblicamente, é chamado de plano da salvação, ou da remissão. A ordem dada a Adão e Eva é que, no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E eles deveriam morrer. Só que a graça de Deus, o amor de Deus, já estava presente desde a criação do mundo. E Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Acontece que Deus procura Adão e Eva no jardim. Porque naquela época, a Bíblia fala que todos os dias Deus descia face a face para conversar com Adão e Eva. Mas nesse dia, quando Deus desceu para conversar com eles, percebeu que eles não estavam esperando ali para aquele bate-papo. E é tão legal, né, você parar para conversar com seus amigos. Só que Adão e Eva haviam pecado. E quando Deus os chamou lá no jardim, fazendo de conta que não sabia onde eles estavam, gritou, né? Adão, onde você está? E Adão ficou em silêncio. Sabe quando você brinca com seu filho de esconde-esconde e seu filho só coloca as mãos nos olhos assim? E fala, pai, vem me achar, vem me procurar, né? E você sabe onde ele está, mas você faz de conta que não sabe, pra brincadeira não ficar sem graça. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus chamando Adão e Eva e eles não respondendo. Ele insiste até que Adão e Eva respondem, olha Deus, estou aqui. E Deus falou para eles assim, por que vocês não vieram me receber? Aí eles confessaram e disseram, porque nós comemos do fruto proibido, estamos nus, ou seja, estavam sem a glória de Deus e se esconderam. E a pergunta que eu faço é, será que é possível se esconder de Deus? Mas o fato é que depois que a humanidade peca, nós brincamos de esconde-esconde com Deus, né? Quando você faz alguma coisa errada, você esconde da sua esposa, dos seus filhos, né? Ou do seu líder religioso, porque você fica envergonhado daquilo que você fez, porque todo mundo já nasce com o senso do certo e do errado. Independente de você ser um religioso ou não, você sabe o que é certo fazer e o que não é certo fazer. Então, o plano da salvação já estava traçado antes da fundação do mundo. É o que diz lá em Apocalipse 13, verso 8. Adão e Eva mereciam morrer. Mas notem um detalhe. Naquele momento, a graça é oferecida a eles e um cordeiro morre no lugar. E aquele cordeiro que morreu naquele dia, no lugar de Adão e Eva, foi uma forma pedagógica de Deus mostrar para Adão e Eva
que Ele os amava incondicionalmente, independente do que eles haviam feito. Mas que eles não pagariam pelo erro que haviam feito. Olha só que interessante. Agora, o próprio Deus pagaria pelo erro de Adão e Eva. Ou seja, pelo erro da humanidade. E o fato deles matarem, de Deus matar aquele cordeiro, estava dizendo que um dia ele viria neste mundo para culminar o plano da salvação, para viver como um homem, em obediência aos princípios divinos, e pagar o preço do pecado, que, no caso, seria a morte, porque a sentença foi dada pelo próprio Deus. No dia em que vocês comerem do fruto, certamente vocês irão morrer. E eles comeram do fruto. Mas quem morre no lugar? O cordeiro. E o cordeiro representava quem? Jesus, que um dia viria ao mundo para salvar a humanidade. Por isso que nós hoje comemoramos o Natal. Não sabemos a data do nascimento do Cristo, mas o fato é, como eu disse em Filipenses, Paulo vai dizer que o Cristo, sendo Deus, assumiu por completo a natureza humana. Então um dia Deus veio culminar o plano da salvação. Teve que vir aqui à Terra, viver como homem, nascer como homem, viver como homem, para provar para todos que é possível você viver uma vida em obediência a Cristo. É claro que o Cristo é o único, e por mais que eu tente, por mais que você tente viver uma vida em conformidade à palavra de Deus, jamais conseguiremos. Mas o Cristo conseguiu. E Ele é a nossa única esperança da salvação. E como foi que se deu esse nascimento do Cristo? Bom, antes de eu ler aqui a narrativa do nascimento do Cristo, eu quero dizer para você o seguinte, relembrando, tá? Jesus sempre foi Deus. Então Ele é 100% Deus e Ele se tornou 100% humano como um de nós. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Desde criança, meus pais me levavam a ter uma vida religiosa. Meus pais sempre cristãos católicos, meu pai participante de missa, da igreja e tal, e falava sobre Deus. E eu não conseguia entender Deus. Então, desde criancinha, eu ficava imaginando sobre Deus. Como será Deus? E eu não conseguia entender. Porque Deus, na sua grandiosidade, com a mente humana que nós temos, é praticamente impossível entender como é Deus. Imagina, a Bíblia vai dizer que Deus mantém o universo na palma das suas mãos. Se pensarmos no aspecto físico de Deus, como é esse Deus? É impossível imaginar. E para entender Deus em toda a sua plenitude, nós teríamos que ter a mente de Deus. Então nós não seríamos seres humanos. Nós então teríamos que ser Deus. Então é impossível entender Deus em toda a sua plenitude. Mas isso sempre me indagou. E aí eu fui estudar teologia. E eu percebi que quanto mais eu estudo sobre Deus, mais difícil fica de entender Deus em toda a sua plenitude. Então Deus, para que Ele possa se fazer entendido, Ele se revela a nós. E agora me faz lembrar uma frase de Martinho Lutero, grande reformador. Ele vai dizer o seguinte: o homem usa uma máscara para esconder-se de Deus. E olha só que interessante. E Deus usa uma máscara para se revelar. Hoje eu posso dizer para você que eu entendo um pouquinho sobre Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo Deus na perspectiva humana, porque Ele se revelou para nós aqui do planeta Terra, os terráqueos, né? Como um humano. Então, se você quer entender Deus, comece a ler os evangelhos. Comece a entender sobre a vida do Cristo que viveu. E você vai entender Deus. Porque aqui Ele estava como humano. Ele estava se revelando a nós como Deus é. Por isso que em determinado momento os discípulos vão dizer assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, entenda quem eu sou. Entenda a minha missão. Entenda qual é o propósito de Deus ao criar a humanidade. E você entendeu Deus. E hoje eu posso dizer a você, sem medo de errar, que eu conheço um pouco sobre Deus quando eu estudo um pouco sobre a pessoa de Jesus. E agora eu quero falar com você um pouquinho sobre o nascimento do Cristo. Sobre esse mistério do nascimento do Cristo. E eu quero levar você para as páginas do Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde fala sobre o nascimento do Cristo.
e vai dizer assim, a partir do verso 18. Primeiro fala sobre as gerações, a genealogia de Jesus. Mas a partir do verso 18 vai narrar mais um pouco, de maneira mais clara, sobre esse episódio do nascimento do Cristo. E vai dizer assim, e eu faço questão de ler para você, me permita. Mateus 1, verso 18 diz assim: foi assim o nascimento do Cristo, de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu vou ler o verso seguinte porque é bem interessante. E diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento de maneira secretamente. Vou ler o verso seguinte. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É interessante como Cristo, em toda a sua missão aqui na terra, fez milagres. E até na sua concepção, o milagre acontece. Talvez você nunca parou para pensar, porque a gente lê o texto, ouve falar sobre o nascimento do Cristo e não para meditar e analisar e entender as entrelinhas aqui da narrativa. O fato é que Maria estava, vamos trazer para uma linguagem mais popular, para ficar mais fácil de nós entendermos aqui, tá? Estava noiva de José. Ela possivelmente era uma mulher cristã, cheia do Espírito Santo, e Deus a escolheu para ser mãe do nosso Salvador, Maria, uma digníssima mulher. Estava noiva para casar, mas segundo a narrativa que lemos, ela ainda não havia feito sexo com o seu noivo. Ainda era uma mulher virgem. E de repente ela aparece para José dizendo que estava grávida. E José, a narrativa traz aqui a palavra justo, mas na realidade José irou-se, indignou-se. Que história é essa, Maria? Você está louca? A gente nem fez sexo ainda, você aparece grávida e vem dizer que era do Espírito Santo? Isso é loucura. Há um outro detalhe aqui na narrativa. Se você for estudar a cultura da época, era como se Maria houvesse cometido adultério. E adultério, na cultura judaica da época, uma mulher que era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Note que o primeiro milagre acontece aqui. José não queria mais casar com Maria. E ele resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ele amava Maria. E ele não queria que Maria sofresse a pena de apedrejamento. Por isso tem esses detalhes aqui. É interessante isso, né? Então ele resolve deixá-la secretamente. Mas o mesmo anjo que apareceu para Maria, dizendo que ela ficaria grávida, que possivelmente foi o anjo Gabriel, ele aparece para José e fala assim: José, ei, pera lá, você está nervoso, você está irado, você está com medo de Maria ser apedrejada, você teve misericórdia dela e está tentando sair desse noivado de maneira secreta, né, embora você não acredite que ela está grávida do Espírito Santo, que é uma coisa realmente quase que inacreditável. Mas eu sou o anjo enviado da parte de Deus para dizer que você não deve temer em casar com ela, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo. Ou seja, José, ela não traiu você. É que Deus a escolheu para ser mãe do Salvador do mundo. E José, então, ouviu as palavras do anjo e recebe Maria como a sua esposa. Esse é o primeiro milagre, porque talvez fosse eu, se fosse você, noivo de Maria, não teria dado ouvido às palavras do anjo e teria deixado Maria sozinha. Mas José, desobedecendo, entre aspas, né, toda a cultura, as leis da época, ele teve que, em questão de minutos ou dias talvez, desconstruir todo o seu conhecimento acerca da Torá, porque a Torá dizia que pela Torá, Maria havia cometido adultério. Mas o anjo falou: não, fique tranquilo. O que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. Eu sou o Senhor da lei. Então, pode ficar tranquilo. Não temas receber Maria como sua esposa. E tem mais.
Olha só, e tem mais. No verso 21 aqui vai dizer assim, ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É um outro detalhe interessante. Quem escolhe o nome para o bebê é o anjo, né? Que estava dando ali a notícia para José. Mas ele vai dizer a José assim, ó, eu escolho o nome. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele será o salvador da humanidade. Mas é você quem vai colocar o nome. Ou seja, ele será também o seu filho. Embora muitos religiosos deem créditos somente para Maria, né? E talvez Maria seja a mais honrada de todas as mulheres por ter dado à luz ao Jesus Cristo, né? Ao Cristo, ao Salvador da humanidade, mas José também foi escolhido como pai adotivo de Jesus. E o fato dele colocar o nome em Jesus, embora o nome fosse escolhido pelo anjo, significava que ele era o pai daquela criança também. E você sabe que é assim, né? Tudo que, quando você compra um carro que você passa para o seu nome, aquele carro passa a ser seu. Quando o seu filho nasce, que você coloca o seu nome ali, o sobrenome, dá o nome daquela criança, ele passa de fato a ser o seu filho. Então Jesus também é filho de José. É claro que a gente fala assim, ele é o pai adotivo de Jesus, porque ele não foi o gerador de Jesus, mas de uma maneira bem didática, bem amorosa, ele assume também como pai da criança e registra Jesus, como o anjo o designou que assim o fizesse. Talvez, durante toda aquela gestação, eles ainda estavam meio que entre a ficção e a realidade, né? Será que realmente é Jesus, aquele Messias prometido que lemos na Torá durante muito tempo, porque eles eram judeus, estudavam a Torá, estudavam as profecias acerca da vinda do Messias? Será que é ele o Messias? E realmente era. E você conhece a história. Talvez alguns estão ouvindo pela primeira vez. Mas quando Maria já estava próxima de dar à luz, houve um recenseamento ali em Belém, em Jerusalém. José teve que sair e ele procurou um local para que a sua esposa, Maria, pudesse dar à luz, e não encontrou nenhum local porque os hotéis estavam lotados. E alguém lhe disse, olha, há um local ali numa estrebaria aonde vocês poderão passar a noite. E foi o único local que José achou para acolher a sua esposa naquele momento que ela estava para dar à luz um filho, e ela realmente pôde dar à luz ao Salvador do mundo, Jesus. Eu acredito que não era plano de José que Maria nascesse naquele local, que Jesus nascesse naquele local, que Maria desse à luz no local, que era quase que inconveniente. Mas ele teve que ajustar ali de maneira rápida, né? O filho, quando está para nascer, sai mesmo, não tem jeito, né? É hora de nascer, tem que sair. E acontece que ele nasceu ali de uma maneira humilde. Mas o detalhe é que já mostra, de uma certa forma, a maldade da humanidade, porque ninguém cedeu lugar para uma mulher grávida se hospedar, né, no hotel, no local mais aconchegante. Todos disseram não. E como eu disse, o único local que José achou foi a estrebaria. E é por isso que talvez você passando em algum shopping aí, agora no Natal, você vê várias representações desse período aí. Jesus numa estrebaria, junto com os animais, José, Maria e o bebê, menino Jesus ali naquela manjedoura. Foi assim que nasceu o nosso Salvador, o Criador do Universo. Olha só. O Rei do Universo, agora revestido da humanidade, nasce num local humilde, um local destinado aos animais, talvez já ensinando no seu nascimento uma lição, que o orgulho realmente não leva a nada. Porque se o Criador do Universo, o doador da vida, nasceu de uma maneira humilde, viveu entre os pecadores, e aí você vai ver depois na narrativa do ministério do Cristo, como ele foi perseguido pelos religiosos, porque ele demonstrou na prática
o que é ser um cristão, um seguidor do Cristo. Eu já preciso encaminhar para o nosso bate-papo aqui. Mas depois estude com mais calma sobre o ministério do Cristo. Ele viveu entre os pecadores. Ele escolheu 12 discípulos para serem seus seguidores. 12 homens, galileus ali, que estavam pescadores, pessoas humildes, mas que aprenderam com o grande mestre o que é ser um ser humano de verdade. Jesus, o Cristo, quando aqui esteve, não estava preocupado com a religiosidade, mas ele estava preocupado com a prática da justiça, com a prática do amor. E em todo o seu ministério você verá o Cristo entre os mais necessitados, os ajudando, curando os enfermos, ressuscitando pessoas que já haviam sido falecidas, mostrando para todos aqueles líderes religiosos e para toda a humanidade que ele realmente era o Messias, o Filho de Deus. Mas a narrativa da Bíblia vai dizer assim, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Sabe por quê? E aqui eu quero levar você para uma reflexão. Pare um pouquinho o que você está fazendo e preste atenção aqui. Muitas das vezes, principalmente aqueles que são religiosos ou líderes religiosos, e você que é um religioso, já frequenta alguma igreja, você imagina Deus a sua imagem e a sua semelhança. E é por isso que, depois que ele cumpriu a sua missão, voltou ao céu, e ele prometeu voltar, ele vai dizer assim, que no dia da sua segunda vinda, que ele virá agora com poder e grande glória, ele vai dizer assim, para muitas pessoas que diziam ser seguidores do Cristo, ele falou assim, eu não conheço vocês. E alguns vão perguntar a ele, tá lá em Mateus, tá? Depois você lê lá, Mateus capítulo 24, 25, ele vai dizer assim, ó, as pessoas vão dizer, os líderes religiosos vão dizer assim, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, e não te demos água, não te demos comida? Ele falou assim, quando você fizeste a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, o Cristo continua sendo humilde, ensinando lição de humildade para nós. Talvez ele apareça para você na forma de um pedinte no farol, com aquelas plaquinhas dizendo assim, ajude-me a comer porque eu estou com fome. E você vira o rosto, torce para o farol abrir, para você sair logo, porque o seu coração, a sua consciência tem até um certo temor, uma certa vontade de ajudar. Mas talvez o seu orgulho fale mais alto, fale, esse cara é um preguiçoso, não quer trabalhar, né? Vai trabalhar porque eu trabalhei e consegui ter as coisas, então deixa pra lá. Às vezes alguém bate na sua porta pedindo um copo de água, mas você desenhou na sua imagem que o Cristo é um ser todo-poderoso e talvez ele venha na forma de um pedinte para você, pedindo talvez apenas um copo d'água, e você o maltrata. E fala, não, vai embora daqui, eu não quero saber de você. Ou seja, Deus se revela de maneira humilde para cada um de nós. Por isso que ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então não tente desenhar Cristo a sua imagem, a sua semelhança. Não tente fazer isso, que você pode correr um grande risco. Naquela época, os estudiosos da Bíblia imaginavam um Cristo que iriam libertá-los do jugo da escravidão romana, porque Jerusalém, Israel ali estava sob o jugo do Império Romano. E eles achavam que Cristo viria romper com o Império Romano e estabelecer somente o Império de Israel. Uma forma política, né? Mas Cristo veio de maneira humilde, viveu entre eles, realizou todos os milagres preditos nas profecias. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ele tinha que cumprir a sua missão aqui. Eles pegaram Cristo e o crucificaram. Mataram numa cruz. O crucificaram entre dois ladrões, né? Um à direita, um à sua esquerda. Alguns dizem que um chamava Cefas, o outro chamava Dimas, os dois ladrões. Isaías 53 vai dizer que ele foi morto com os transgressores, mas pelos transgressores ele intercedeu. E é verdade, porque na cruz, no diálogo entre Jesus e os ladrões ali, um deles acredita que Jesus é o Messias e vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus vai responder, na verdade te digo que estarás comigo no paraíso. E o outro aparentemente não aceita o Cristo e é possível que tenha morrido sem salvação. Mas Cristo cumpre a sua missão, é ressuscitado no terceiro dia e depois voltou ao céu. E ele prometeu voltar.
para resgatar de uma vez por todas toda a humanidade do pecado. E esse planeta Terra será renovado. Essa é a esperança do Natal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu quero que você tire o Cristo das páginas da Bíblia. É isso mesmo. Porque talvez as pessoas nunca terão a oportunidade de ler a Bíblia e talvez muitas pessoas nunca ouvirão esse podcast aqui que eu tento retratar com você aqui nesse bate-papo um pouco acerca da vida do Cristo. Mas a única Bíblia que eles vão ler vai ser a sua vida. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você, mas com muito carinho. Se você professa ser um religioso, professa ser um seguidor do Cristo, reveja os seus conceitos. Como assim? É simples, eu vou explicar para você. O fato de você ser membro de uma comunidade religiosa não significa que você seja um verdadeiro seguidor do Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo vai dizer assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns para com os outros. Olha só. E ele vai deixar um novo mandamento. Ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, quando você vai estudar sobre o ministério do Cristo e entender o amor que o Cristo demonstrou por cada um de nós, eu acabei de citar há pouco e você entendeu, né? Ele nos amou tanto, deixou sua glória no céu, veio para cá como homem, viveu como humano, morreu, pagando o preço dos nossos pecados, para nos dar a esperança da salvação. Ou seja, o Cristo amou tanto a humanidade que entregou a sua vida por ela. E para que eu me intitule um seguidor do Cristo, olha o que ele falou: as pessoas saberão que eu sou um seguidor do Cristo se eu tiver amor, ou amar as pessoas, assim como Cristo me amou. Ou seja, eu tenho que estar disposto a morrer pelas pessoas. E ele não faz distinção das pessoas. Ame somente as pessoas que são boas, ou ame somente as pessoas que concordam com você. Não, ele vai dizer assim: ame também os seus, ou aqueles que se consideram inimigos seus. Porque Cristo morreu de braços abertos por toda a humanidade, pelos filhos obedientes e os filhos desobedientes. Por isso que eu disse, se você quer ser realmente um seguidor do Cristo, é necessário que você tire o Cristo das páginas da Bíblia e comece a viver como Ele quer que você viva. Ele quer que agora você seja um com Ele. Ele mesmo vai dizer: sem mim nada podeis fazer, mas se estivermos ligados em Jesus, nós estaremos tão atentos aos ensinamentos do Cristo e estaremos cumprindo a sua missão. De que maneira? Demonstrando amor para com as pessoas. Talvez você não entendeu, eu vou explicar um pouquinho mais para você. Quando alguém buzinar para você no trânsito, em vez de você buzinar e xingar a pessoa, você vai olhar para ela, ou não olhar, sei lá, de repente. Mas se olhar com um sorriso amoroso, vai dar passagem para ela e falar assim: passa, porque você não sabe, talvez a pessoa está no estresse, está indo ao trabalho, está atrasado, está indo visitar um filho no hospital, levando alguém ao hospital, e não consegue conter as emoções. Ou seja, você vai se compadecer das pessoas, vai demonstrar amor para as pessoas. E se você realmente tirar o Cristo da Bíblia e colocar Cristo no seu coração, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Se Cristo não nascer no coração de cada ser humano, não fará sentido comemorarmos o Natal. Mas se Ele nascer no meu coração, no seu coração, durante todos os dias do ano, será o Natal para cada um de nós e para as pessoas que entrarmos em contato. Então o seguidor do Cristo, olha só a responsabilidade, tem que, ao entrar em contato com as pessoas têm que ficarem confundidas se elas estão falando com o ser humano ou se estão falando com o próprio Cristo. Deu para você entender? Um seguidor do Cristo vive os princípios que Cristo quer que nós vivamos. E o princípio maior é a prática do amor. Falar sobre amor é muito fácil. Viver o amor é mais difícil.
Mas o seguidor do Cristo será visto pelas pessoas se ele amar a todos incondicionalmente. Não é uma missão muito fácil. Você já percebeu que muitos que se intitulam cristãos, na verdade, não são seguidores do Cristo. Porque só serão reconhecidos como seguidores do Cristo aqueles que amarem o próximo, assim como Cristo nos amou. E Cristo entregou a sua vida por cada um de nós. Eu espero que você possa permitir que Cristo nasça no seu coração. Portanto, no almoço de Natal, na ceia de Natal, procure já, no ambiente que você está, demonstrar amor para com seus familiares, perdoando aqueles que te feriram, liberando perdão. Você também confessando os erros que cometeu com essa pessoa, para que vocês possam ter uma vida mais harmoniosa e as pessoas falarem assim: nossa, o tio mudou pra caramba, nossa, ele era tão ignorante, agora ele está diferente. Será que é só por causa do Natal? Não, não é só por causa do Natal. É porque você permitiu que Cristo nascesse também no seu coração. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Muito obrigado por esse bate-papo, por essas reflexões. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa ter um ano próspero, um ano de muitas felicidades e que este ano seja diferente. E será diferente, porque esse Natal está sendo diferente para você. Porque agora sim, está fazendo sentido na sua vida e na vida de outras pessoas, porque você está permitindo que Cristo realmente habite no seu coração. E isso vai se estender para a sua casa, para o seu local de trabalho, para a sua comunidade, para a cidade que você vive e para o mundo. Porque você será luz e essa luz vai levando luz para outras pessoas até que todos possam brilhar e a humanidade viver em mais harmonia, em paz, em prosperidade. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.